O lobisomem de Rio Pomba. Meu nome é Manuel Pereira da Silva, mas aqui em Rio Pomba o povo me chama só de Seu Manuel. Tô com 78 anos bem vividos, lavrador desde que me entendo por gente e conheço cada curva, cada barro e cada bicho desse pedaço de Minas. Já vi coisa nesse mundo que Deus duvida, mas nada, eu disse nada. Me arrepiou tanto quanto aquela noite de lua cheia em 1962. A noite em que eu vi o que nenhum homem deveria ver. Naquela época eu morava num sítio pequeno, uns 3 quilômetros rio acima da cidade. Era terra braba, mas fértil. Plantava milho, criava umas galinhas e às vezes umas vacas magras para tirar leite. Vivia sozinho depois que minha esposa, Dona Zulmira, partiu vítima da febre. Desde então era só eu, meu cão Fumaça e o silêncio das noites. Naquele dia o ar já estava estranho desde cedo. O gado estava inquieto, as galinhas não botaram e até o vento parecia sussurrar coisa ruim no mato. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio dos bichos na mata. Nem um grilo, nem um passarinho. Parecia que o mundo estava prendendo a respiração. Quando anoiteceu, a lua apareceu cheia e grande, como se estivesse mais perto da terra. O clarão era tanto que dava para ver o chão prateado no terreiro. Eu estava sentado na varanda enrolando um fumo quando ouvi o primeiro uivo. Não era de lobo, nem de cachorro. Era um grito longo, doído, com uma tristeza funda misturada com raiva. O tipo de som que mexe com a alma da gente. Fumaça, que era valente, começou a ganir baixo e correu para debaixo da casa. Aquilo me gelou o sangue. Levantei devagar, peguei a espingarda e fui até a porteira. Não vi nada, só o mato balançando devagar. Mas então ouvi outro som, mais perto. Um estalo seco, como de galho quebrando. E um cheiro esquisito no ar, meio de bicho molhado com enxofre. Voltei para dentro, fechei tudo e tentei dormir, mas era impossível. Os uivos vinham de tempos em tempos mais próximos. O que me assustava era o intervalo. Não era aleatório. Parecia que a coisa estava seguindo o rio, se aproximando, de hora em hora, como se marcasse presença. Foi lá para as 2 da manhã que a coisa ficou feia. Escutei os porcos berrando no chiqueiro. Corri até a janela e vi uma sombra. Juro pela alma da minha falecida. Era um homem grande, ou melhor, algo que parecia homem. Só que com a postura curvada, o corpo todo coberto de pelo claro, meio prateado, reluzindo na luz da lua. Nada. Usava só uma bermuda rasgada, como se tivesse se transformado de repente e o resto da roupa não tivesse aguentado. A coisa olhou para casa. Os olhos, meu Deus do céu, eram vermelhos, brilhantes. Não pareciam de bicho, nem de gente. Eram de uma coisa que não devia existir. Fiquei paralisado. Não consegui levantar a arma. Só fiquei ali, tremendo. Ele rosnou e foi embora. Sumiu no mato como se nunca tivesse estado ali. No dia seguinte achei o chiqueiro destruído. 2 porcos mortos. Mas o estranho é que não tinham sido comidos, só despedaçados. Como se fosse por raiva, não por fome. Achei marcas no chão, pegadas enormes. Pareciam humanas, mas com garras. 3 dedos na frente, um atrás. Coisa que nem em livro de assombração eu vi igual. Fui até a cidade contar pro delegado. Ele riu de mim, disse que era lobo-guará. Mas lobo não usa bermuda, nem olha dentro do seu olho com ódio de gente. E o mais estranho, na mesma noite, outras 3 casas ribeirinhas relataram ouvir gritos e ver sombras correndo pela mata. Uma senhora jurou que viu algo beber água no rio, agachado, como se fosse gente, mas com o pescoço longo demais. Desde aquele dia, toda sexta de lua cheia, eu rezo dobrado e mantenho a luz da varanda acesa, porque eu sei que ele volta, nem sempre ataca, mas sempre passa. Dizem que o lobisomem só aparece para quem tem culpa no coração. Mas eu não fiz nada, só vi. E talvez isso já seja demais. Porque em Rio Pomba, quem vê, nunca mais é o mesmo. Já se passaram mais de 60 anos desde aquela noite, mas eu lembro como se fosse ontem. E por mais que a idade pese, tem coisa que a memória não deixa apagar. Principalmente quando envolve maldição. Depois daquilo, passei a viver em alerta. Toda lua cheia, principalmente em sexta-feira, eu deixava uma lamparina acesa no alpendre, pendurava ramos de arruda na janela e jogava sal grosso nos 4 cantos da casa. Pode rir, mas quem já viu o bicho sabe. Oração ajuda, mas precaução salva. Na cidade, o povo parou de rir com o tempo. Em menos de 2 meses, mais 3 sítios foram atacados. Galinhas sumiam sem deixar pena. Bezerros eram achados com o pescoço quebrado. E ninguém mais queria andar à beira do rio depois do escurecer. Foi aí que começou o burburinho.
Uns diziam que era espírito de um homem amaldiçoado, outros juravam que era castigo divino. Mas teve uma história que se espalhou rápido, vinda lá da venda do Zé Totonho. Segundo disseram, um rapaz chamado Antônio, filho de um tropeiro, tinha ido nadar no rio numa tarde de calor e sumiu. 2 dias depois voltou para casa, mas coberto de sangue. Disse que tinha sido atacado por um cachorro grande demais para ser normal. Os olhos dele não paravam quietos, falava pouco, vivia suando frio mesmo no inverno. Dona Elza, parteira velha da cidade, disse que aquilo não era ataque, era possessão. Antônio, depois daquela noite, começou a andar só de madrugada. Os vizinhos diziam que ouviam ele falando sozinho no mato e que um cheiro estranho pairava no ar sempre que ele passava, um cheiro de bicho doente. 1 mês depois, a coisa piorou. O padre achou um carneiro estraçalhado dentro da igreja velha, com símbolos riscados no chão. Antônio sumiu de novo e dessa vez voltou com os olhos vermelhos como brasa acesa. Aí me bateu o estalo. E se o lobisomem não fosse só uma criatura do mato, mas uma maldição passada de homem para homem? Fui atrás de seu Altino, o benzedor antigo que morava isolado no morro. Ele ouviu tudo quieto, fez sinal da cruz e disse: "O que você viu, seu Manuel, não é bicho, é castigo. Quando um homem comete pecado grande demais, o peso da culpa o transforma. A alma não aguenta e a carne se retorce. Mas nem todo lobisomem nasce monstro. Às vezes é feito por mordida ou por herança." Aquilo me calou. Porque se fosse verdade, o Antônio podia ter sido o próximo elo. E se ele mordesse outro? Decidi vigiar. Na próxima sexta de lua cheia, me escondi no mato perto do curral. Espingarda carregada, coração acelerado. E como eu temia, ele veio. Mas não era mais sombra. Era ele mesmo, Antônio. Grande, musculoso, com pelos prateados cobrindo o corpo, os olhos vermelhos, o peito arfando. Vestia só uma bermuda rasgada. Andava em 4 patas e depois se levantava em 2, como se ainda lutasse contra a forma humana. Ele chegou perto do chiqueiro e então parou. Farejou o ar. Olhou na minha direção. E naquele instante, eu vi. Dentro daquela coisa, ainda tinha o menino. O mesmo olhar assustado de quem se afogava na própria maldição. Não conseguia atirar. A arma pesava como chumbo. Ele soltou um uivo rasgado, virou-se de costas e correu. Rápido, sumiu no mato como o vento. Na manhã seguinte, encontrei pegadas com sangue na trilha. E mais adiante, achei a bermuda rasgada. Nada mais. Antônio nunca mais foi visto. Dizem que o pai dele se mudou, fugido de vergonha ou medo. Outros dizem que o filho enlouqueceu e foi internado no hospício de Barbacena. Ninguém sabe ao certo. Só sei que desde aquela noite o lobisomem sumiu por um tempo. Mas toda vez que a lua cheia aparece, eu ainda ouço lá longe um uivo sofrido vindo das margens do rio. E os cachorros da redondeza se calam. Hoje, aos 78 anos, eu sei que a morte está mais perto do que longe. Mas eu durmo com um olho aberto e a espingarda ao lado. Porque esse tipo de mal não acaba. Ele hiberna, espera a próxima carne fraca, a próxima alma em tormento. Então eu deixo aqui meu aviso, para quem mora perto do rio ou tem parente que some nas noites de lua cheia. Se ouvir um uivo doído cortando o silêncio, não olhe pela janela. Se a sombra se mover no mato, não acenda a luz. E pelo amor de Deus, nunca siga pegadas no barro. Porque o lobisomem de Rio Pomba nunca deixou de existir. Ele só mudou de pele.